Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje eu venho lhes apresentar uma obra do filósofo Louis Lavelle, que é O Erro de Narciso, que é essa obra aqui, tá? Vou falar um pouco sobre esse livro. Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei um link, tá? Para quem tiver interesse em adquirir a obra. E agora eu vou falar um pouco sobre esse filósofo, né? Francês, tornou-se popular no Brasil nos últimos anos, em especial em razão da influência do professor Olavo de Carvalho. E ele tem uma série de livros interessantes, né? O que inicialmente se tornou mais popular em língua portuguesa é o Presença Total, livro que tem uma influência direta no pensamento do professor Olavo de Carvalho, mas ele tem outros, a Dialética do Ser, enfim, esse aqui que é um livro muito interessante. E o que chama a atenção, principalmente por ser um filósofo do século XX, é a profundidade do escrito do Louis Lavelle. Que ele vai fazer o seguinte, né? Hoje muito se fala em personalidade narcisista, em narcisistas, etc. E me parece que muitas das pessoas usam esse tipo de pecha para lançar em qualquer pessoa e não conhecem sequer a história do mito e as suas interpretações. O que o Louis Lavelle vai fazer aqui então é uma interpretação de tamanha profundidade, né? Eu conheço outros interpretadores de mitos, vamos dizer assim, o Paul Diel, o próprio Junito Brandão, brasileiro, e outros autores, mas o que o Louis Lavelle vai fazer aqui é uma interpretação extremamente profunda do mito de Narciso, né? E acredito que a própria sociedade, as pessoas gostam de repetir muito a fala do Zygmunt Bauman, no sentido de uma sociedade líquida. Eu diria que não é uma sociedade só líquida, é uma sociedade narcisista no sentido que a frase de Protágoras se tornou verdadeira. Que o homem se torna, então, Deus não é mais a medida de todas as coisas, mas então o homem se torna a medida de todas as coisas, né? E quando o homem se torna a medida de todas as coisas, ele acaba achando que ele é maior do que na verdade ele é, né? E a maioria das pessoas não se lembram do destino de Narciso. Eu diria que é o erro de Narciso, nós devemos pensar não só no erro de Narciso, mas no destino de Narciso, tá? Existe mais de uma versão do final do erro de Narciso. Uns vão dizer que ele viu a sua imagem e mergulhou na água e acabou morrendo, suicidando, e outros vão dizer que ele ficou sozinho. Independente disso, é um final muito triste, né? Já que o ser humano não nasceu para a solidão. Isso é um fato, né? Como o próprio Aristóteles dizia sobre o ser humano ser um ser político. Político não nessa questão da politicagem, vamos dizer assim, né? Da atualidade, mas no sentido político de que ele precisa conviver, ele precisa o convívio com o outro nos ajuda a descobrir mesmo quem nós somos, né? Como o próprio Aristóteles vai apontar, e não só Aristóteles, mas em especial Platão vai tocar nesse assunto também, ainda que não de forma principal, mas de forma transversa em vários dos seus diálogos, né? Então eu vou, a fim de ilustrar um pouco da profundidade do texto do Louis Lavelle, eu vou ler um trecho aqui, está na página 45 dessa edição, se chama Complacência de Narciso. O desejo de Narciso é não ter outro esplendor, nem outro amante senão ele mesmo. É ser para ele só, o amante e o objeto amado. É reunir dentro dele dois atos que só produzem ao se oporem. É, ao abandonar-se, descobrir-se e voltar de novo a si mesmo. Quando todos só pensam em sair de si para buscar no mundo o objeto a conhecer ou um ser a amar. Isso me lembra uma frase do Viktor Frankl, que ele vai dizer que é o escritor de vários livros, dentre ele um best-seller que fala sobre o sentido, né, da vida. E ele vai dizer que a porta da felicidade só abre para fora, né? E o narcisista não consegue chegar nesse momento,
Até mesmo a estrutura psíquica do narcisismo mostra a sua imaturidade, né? O que, então, temos sociedade líquida, narcísica e logo imatura, que não suporta a frustração. E nesse misterioso retorno a si, no qual se compraz, Narciso se alegra de que nenhum objeto exterior se separe mais dele, de que nenhum ser independente dele se oponha a outra vontade de que não seja a sua. Narciso se encerra na sua solidão, para fazer sociedade consigo mesmo. É nessa perfeita suficiência esperada, experimenta a sua própria impotência. Ele inventou as palavras, conhecimento de si e amor de si, mas se atormenta com a impossibilidade de cumprir os atos que essas palavras designam, pois ele sabe perfeitamente que está com o seu eu que conhece e que ama, e não vê a vã imagem buscada do conhecimento e do seu amor. Ser conhecido e ser amado por ele mesmo nada lhe acrescenta ao puro poder de conhecer e de amar, e só na aparência que esse poder age. O crime de Narciso é preferir, no final, sua imagem a si mesmo. A impossibilidade em que se encontra de unir-se a ela só pode produzir nele o desespero. Narciso ama um objeto que ele não pode possuir. Porém, assim que começou a se debruçar para vê-lo, era a morte que ele desejava. Unir-se à própria imagem e confundir-se com ela significa morrer. Era também seu duplo que buscava nas águas moventes a filha do Reno, que é na mitologia nórdica, né, dos Nibelungos. O comentário do Lavelle faz remissão a isso. Narciso não sabe que deve abandonar seu corpo para perceber a sua imagem. Ele quis imitar Deus ao contemplar-se, criar seu verbo, e não pôde ver senão a imagem do seu corpo, mas nela se vê mais belo do que todos os espetáculos, e essa descoberta o faz desfalecer. Ele desaparece na fonte, pois quer que sua imagem muito bela ocupe todo o lugar do seu ser, como aconteceu a Lúcifer quando se tornou Satã. Narciso busca gozar pelo espírito da própria imagem do seu corpo. Empreendimento ousado e criminoso só podia precipitar o seu espírito. Bom, esse trecho aqui eu acredito que já dê para vocês perceberem a profundidade do texto do Louis Lavelle, que, diferente da maioria, eu vou dizer da grande parte da literatura que se encontra hoje, ele é um livro para ser meditado. Então, é ler pequenos trechos e fazer esse caminho dentro de si, perceber aonde isso encontra ressonância e o quanto não encontra ressonância. Se isso faz sentido, e aí nós percebemos o quanto nós mesmos somos narcisistas e talvez nem percebamos isso, né? Então fica aqui a minha indicação, O Erro de Narciso, de Louis Lavelle. Um abraço e até a próxima.